contagem regressiva para o maior leilão de radiofrequências da história já começou. Com o leilão do 5G, realizado pelo Emicom e a Anatel, o Brasil está muito perto de desfrutar dos benefícios de uma nova geração de internet. O 5G irá transformar as nossas vidas e revolucionar diversos setores, como o de transportes. Conexão ultra rápida em portos e aeroportos, que permitirá a automação de terminais, troca de informação entre sistemas e monitoramento em tempo real de mercadorias. O leilão também vai ampliar a conectividade nas estradas brasileiras. 31 mil quilômetros de rodovias receberão investimentos para cobertura 4G. O Brasil caminha para uma nova era de conectividade. É o Emicom, fortalecendo a economia e o setor de transportes. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Ítalo Medeiros, mestre de cerimônia para o evento de comemoração dos 39 anos de fundação da Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das Telecomunicações e Infraestrutura TI, Aberimest, que promove, além do encontro anual da elite da engenharia de telecomunicações do país, também premia, com a maior honraria da engenharia das comunicações do Brasil, o homem e mulher das comunicações do ano 2020 e 2021. Este evento também está sendo transmitido via online. Lembramos a todos os presentes sobre a obrigatoriedade do uso da máscara para permanência no auditório e demais ambientes do Instituto de Engenharia, obedecendo o Decreto Estadual 64959. Pedimos também a gentileza para que desliguem seus celulares ou os coloquem em modo vibracal durante o evento no auditório. Avisamos que este auditório possui saídas de emergência em seu lado direito para a utilização em caso de sinistro e também conta com equipamentos anti-incêndio. Teremos cerca de 50 minutos de cerimônia e, para tanto, pedimos até 5 minutos de fala para os representantes de mesa.
Neste momento, vamos compor a mesa diretora com o presidente nacional da Berimest, engenheiro Reinaldo dos Santos, que acompanha o diretor de Relações Internacionais da TIM, Leandro Guerra, representando o Dr. Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil e Homem das Comunicações 2020, que se encontra em viagem internacional. Convidamos também o senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, neste ato representando o excelentíssimo Dr. Fábio Faria, ministro das Comunicações e Homem das Comunicações 2021, impossibilitado de comparecer. Convidamos o presidente do Instituto de Engenharia, engenheiro Paulo Ferreira. Chamamos também o presidente da ABFER, engenheiro Vicente Abate. A presidente da FENINFRA, Federação Nacional de Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, e do SINTAL, Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de TV por assinatura, Vivian Melo Suroagi. O presidente e operador do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, Flausilino Araújo dos Santos. E a diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, Thaís Freitas, neste ato representando o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. Este evento também homenageia o nosso querido engenheiro Kleber Rezende Castilho, in memoriam, que esteve à frente da Berimest São Paulo em várias oportunidades desde a sua fundação, desempenhando papel fundamental na promoção e integração das empresas e profissionais do setor TI nacional. Além do grande jornalista José Paulo de Andrade, também in memoriam, com 57 anos na Rádio Bandeirantes, onde ficou conhecido por apresentar o programa O Pulo do Gato, desde a sua estreia em 1973. Agora, todos de pé, ouviremos o hino nacional brasileiro.
valor econômico total angariado com o leilão 5G foi de 47,2 bilhões. Todas as obrigações de cobertura de internet móvel foram contempladas com a venda das faixas de radiofrequências. Desse modo, o Brasil terá 5G nas sedes de todos os 5.570 municípios do país, sendo que nos municípios com mais de 30 mil habitantes haverá pelo menos 3 prestadoras, 1.700 localidades não sede com tecnologia 5G, 7.430 localidades não sede com pelo menos tecnologia 4G, 2.349 trechos de rodovias, 36 mil quilômetros com 4G, 530 municípios com infraestrutura de fibra ótica, implantação do programa Amazônia Integrada Sustentável. O projeto da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal é de 3,1 bilhão para a conectividade em escolas. Para definir o investimento em escolas, a Anatel criará, após a homologação do resultado do leilão, um grupo de acompanhamento do custeio a projetos de conectividade de escolas GAP, a ser formado por representantes do EMCOM, da Anatel, do Ministério da Educação e representante de cada uma das empresas vencedoras da faixa de 26 GHz. O grupo será presidido por um conselheiro da Anatel a ser indicado. O grupo será ainda responsável por definir projetos de conectividade das instituições de ensino, detalhando características, critérios técnicos, cronograma de metas e estudos de precificação. Passo a palavra agora à presidente da FENINFRA e do Sinstal, engenheira Vivian Melo Suruagi. Boa noite. Eu gostaria de deixar registrado que, apesar de eu não ter conhecido o doutor José Paulo de Andrade, mas o carinho que todos estão dispensando a ele já me faz assim emocionar, e sei que a perda de uma pessoa é uma coisa muito triste. Eu tive uma perda na família e é difícil recuperar, mas parabéns, né, pela memória dele, que vale, que a gente deixa para o futuro, para as pessoas. Nosso amigo Kleber, não tenho palavras, eu não sabia, né, vinha saber hoje do falecimento dele. Eu estou muito triste com relação a isso aí. Agora, vamos tocar para frente, pensar nos nossos homenageados, o ministro Fábio Faria, representado por uma pessoa brilhante, uma história ímpar em telecomunicações, que eu tenho um profundo carinho como pessoa, um reconhecimento, meu professor, Max Martinhão, representando o ministro Fábio Faria, que é uma pessoa jovem, ágil, dinâmica, um lutador, e conseguiu o nosso 5G. Finalmente, nós conseguimos o 5G. E o presidente Pietro Labiriola, que tem um reconhecimento internacional da competência, representado pelo meu também amigo, um lutador de todas as causas no setor de telecomunicações, e nós vamos ter muita coisa para lutar no próximo ano, certo, Guerra? Porque, apesar das eleições, apesar de acharem que o país vai parar, nós não podemos deixar o país parar. Nós temos, sim, que decidir de uma forma consciente, porém, trabalhando e levando o nosso país para frente, porque diversos assuntos têm que ser resolvidos. Então, nós somos intensivos em mão de obra, nós somos intensivos em tecnologia. Durante a pandemia, nós não paramos, nossas empresas e nossos trabalhadores, eles estão de parabéns, não é? Porque permitiram, com seu trabalho, permitiram não tendo medo, permitiram, estando na rua e estando full-time, empreendendo, e resolvemos o problema da população, eles conseguiram fazer com que grande parte da população, por seu lado, se protegesse e ficasse em casa. Certo? Então, nós tivemos as consultas online, aula online, vídeo online, pudemos ver nossos familiares e protegendo e devidamente protegido toda a população. E a gente sabe muito bem que, sem infraestrutura de telecomunicações, nós não temos conectividade. E, sem conectividade, nós não temos digitalização. Então, todo o setor aqui presente está de parabéns. Nós estamos com em torno de 242 milhões de chips móveis, nós estamos com 245 milhões de acesso banda larga.
Nós estamos aí com 50%, talvez, dos municípios conectados com fibra ótica, e a nossa sociedade ela só quer saber de conectividade, de alta tecnologia, de competência, qualidade nos serviços a cada hora, em qualquer lugar, e através dos dispositivos mais sofisticados. Nossa sociedade é muito exigente. Então, nós investimos anualmente em torno de 31 bilhões de reais, foi 1 trilhão investido desde a privatização até agora. É uma exigência grande de conectividade. E essa conectividade é formada por quê? Pelas empresas que estão aqui presentes, pelas operadoras, pelas prestadoras de serviços, pelos fornecedores de equipamentos, pelos trabalhadores. Nós estamos falando aí em torno de 157 mil empresas representadas pela nossa confederação, que eu tenho a honra de ser vice-presidente, representadas pela nossa federação, que eu sou presidente, e que empregam aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores. Esses trabalhadores são treinados e requalificados anualmente, é uma média de 1 milhão de trabalhadores que são treinados e requalificados, e nós estamos andando para frente, não é? Todos os países agora eles estão correndo para serem líderes em robótica, manufatura de alta precisão, inteligência artificial, e o Brasil vai conseguir ir para primeiro lugar. Ele vai conseguir realmente. E, por isso, que eu parabenizo o ministro Fábio Faria, em seu nome, Martinhão, porque ele teve uma luta hercúlea para conseguir colocar o 5G. Nós vamos conectar com 4G e 5G todos os municípios do país, começando aí no 5G com as capitais, vão ter 37 mil quilômetros de estradas, vamos ter a rede subfluvial, vamos ter rede de segurança, vamos ter tudo no país, jogar conectividade 4G e 5G. Agora, nós precisamos estar atentos para um assunto. O 5G é bacana. Nós precisamos do Ministério para nos auxiliar em que nós tenhamos negócios sustentáveis e viáveis, certo, Guerra, para viabilizar os altos investimentos, os 47 bilhões de investimentos que nós vamos ter que fazer com o 5G. E é claro que nós temos problemas que precisam ser resolvidos. O primeiro é a lei de antenas. Lei de antenas foi muito importante a questão do silêncio positivo. Saiu um decreto, uma portaria do Ministério. Nós estamos tentando fazer com que vire lei, lá aquele projeto do deputado Vitor Lippe. Agora, o que nós temos? Qual é a situação que nós temos? Nós temos 300, mais ou menos, leis municipais completamente diferentes. E, sem lei municipal de antenas, nós não conseguimos colocar conectividade, nós não conseguimos instalar nada. Então, nós estamos falando de 4G, estamos falando de 5G, mas cadê as antenas? Cadê a autorização de colocar antenas? Muitas pessoas, desconhecendo de forma inadvertida, dizem o problema é o setor de telecomunicações, mas o problema de conectividade não é do setor de telecomunicações, que investe aqueles 31 bilhões por ano. O problema é que definitivamente, não conseguimos colocar antenas, porque são leis desatualizadas, leis que exigem afastamento de 15 metros para um lado, 10 metros para o outro. Não tem rua que capte isso aí, que vão contra a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que antena dá câncer, quando é uma realidade completamente diferente. Atualmente, as antenas são pequenas. Então, nós temos que conseguir fazer uma conectividade real que nós não estamos conseguindo. De acordo com a UIT, a média de habitantes por antena é em torno de 1.000 habitantes por antena. E o que nós estamos vendo? Califórnia, 300, Nova York, Londres, 300 habitantes por antena. Nós vemos Tóquio, com 99 habitantes por antena. E o Brasil, 2.200 habitantes por antena, tendo, inclusive em Cidade Ademar, por exemplo, aqui em São Paulo, 17 mil habitantes por antenas. Por quê? Porque nós não conseguimos instalar. Então, as operadoras querem investir, as empresas de serviços querem fazer serviço, estão precisando trabalhar,
estão precisando dar emprego, nós estamos com 12, 13 milhões de desempregados, só que nós não conseguimos colocar as antenas. Outra questão muito importante que nós precisamos do auxílio do Ministério das Comunicações é com relação à reforma tributária. Nós temos uma situação inusitada, o Brasil não é a primeira economia do mundo, mas tem a maior carga tributária em alguns setores de telecomunicações. Nós gastamos 1.501 horas para cumprir as regras do fisco. Nós temos 5,3, desculpa que eu gosto de números, que eu sou engenheira, 5,3 trilhões de reais em pendências, em disputas judiciais. Quer dizer, como é que nós podemos viver com essa alta carga tributária e ser eficientes? Somente no nosso setor, a nossa carga tributária é de 47% a 59%, ou seja, quando nós cobramos R$100 da população, 60% some em tributos. Então, nós temos que discutir a questão da reforma tributária. O governo mandou um projeto 2337, que, infelizmente, aumentava a carga tributária. Eu não consigo entender, não consigo aceitar, não concordo que se pense em reforma tributária com o viés de não simplificação e com o viés de aumento de carga tributária. Não. Reforma tributária é simplificação e redução de carga. Temos a PEC 45 e temos a PEC 110. Agora, nós precisamos ter, com a redução, que a redução seja para todos. Nós não podemos ter um setor que vá subsidiar o outro setor, né? Para uns setores, diminui a carga tributária, para outro, aumento para subsidiar, para ficar tudo igual. Aquela máxima do George Orwell, né? Na Revolução dos Bichos. Todos os bichos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. É a mesma coisa que dizer, aquela mulher ali está meio grávida. Não está. Ou está grávida ou não está grávida. E eu gostaria, para finalizar, de parabenizar o ministro Fábio Faria. Né? Ele, realmente, nós vamos apoiá-lo sempre e lembrar sempre, da mesma forma que nós estamos lembrando o seu pai, nós vamos lembrar o ministro Fábio Faria pela liberação do leilão 5G e, futuramente, no futuro bem breve, as empresas, as pessoas vão entender a importância de telecomunicações, a importância do 5G. E parabenizar o grande doutor Pietro Labriola, através do meu nobre amigo, né, pela sua competência internacional e por esse novo trabalho que ele está assumindo. Muito obrigada. Agradecemos as palavras de todos os membros da mesa e passo a palavra final agora ao presidente da Berimesh Nacional, engenheiro Reinaldo dos Santos. Bem, boa noite a todos. Eu prometo que eu não vou cansar mais vocês. Por muitas falas, a gente cansa um pouquinho, não é? Quero agradecer ao Leandro, ao Maximiliano, a Thaís, Vicente, Paulo, Vivian, doutor Flávio Delino, por compor a mesa juntamente comigo. Eu não vou me estender muito mais, a não ser mencionar aqui a grande saudade e a falta que a gente sente do engenheiro Kleber. Vocês não fazem ideia quanto a gente trabalhou. O Kleber é uma figura importantíssima para nós. Eu me sinto emocionado de estar aqui. Não tem o Kleber. É muito difícil, né? Quem perdeu alguém na família, o Kleber é da nossa família. Também quero mencionar o José Paulo de Andrade, que, desde a minha infância, 15 anos de idade, andava de ônibus ouvindo o Pulo do Gato. Muitos de vocês devem ter passado por isso também. E quando a Berimest decidiu fazer uma homenagem ao José Paulo, é importante que eu mencione, como vocês perceberam, muito do que se fala aqui é de infraestrutura, engenharia. Foi ontem, dei uma entrevista lá na TV, na Rádio Bandeirantes, e me perguntaram o porquê da premiação, porquê do reconhecimento ao José Paulo. Eu tentei ilustrar da seguinte maneira: o que nós fazemos em telecomunicações aqui, as operadoras, os fornecedores, os engenheiros, é construir um corpo. Só que esse corpo, para ter vida, ele tem que ter alma. E a alma é quem comunica. E o José Paulo de Andrade representa essa alma aqui, nessa primeira vez que a gente está homenageando. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, muitos amigos aqui presentes, alguns familiares meus, e quero quebrar o protocolo rapidamente, com a permissão de vocês.
Eu trouxe aqui umas flores para as mulheres aqui da nossa mesa. Então, vou convidar. Aliás, eu vou levar onde vocês estão. Pronto. Essas flores são rosas. E eu não poderia esquecer da rosa principal para mim, que é minha mulher, Rosa. Vem cá, Rosa. Aqui, vem cá, Rosa. E convido a todos para irmos para o coquetel e comemorar, levem cartões, conversem, se comuniquem. Muito obrigado, gente. Boa noite.